Você já sentiu aquela dificuldade para se levantar da cadeira? Ou talvez um certo receio ao subir um degrau, pensando se suas pernas terão força suficiente. É uma sensação que muitos de nós começamos a conhecer à medida que os anos passam. Aquela firmeza e agilidade que tínhamos antes parecem ir embora. E, de repente, tarefas simples do dia a dia, como uma caminhada no parque ou brincar com os netos, viram um desafio. E o que é mais chocante é que grande parte dessa perda de força nas pernas não é apenas o envelhecimento natural, mas sim o resultado de hábitos que temos, muitas vezes sem perceber. Muitos de nós associamos frutas à saúde, a algo sempre bom e benéfico. E sim, elas são fontes maravilhosas de vitaminas e fibras. Mas e se eu dissesse que algumas dessas frutas, especialmente se consumidas de forma inadequada, podem estar sabotando a força das suas pernas, corroendo a vitalidade que você tanto precisa para se manter ativo e independente? É uma verdade desconfortável, mas que precisa ser dita para que possamos tomar as rédeas da nossa saúde. Neste vídeo, nós vamos desvendar quais são as 7 frutas que, para nós, com mais de 60 anos, podem ser verdadeiras inimigas da força nas pernas. Vamos entender por que elas podem estar causando mais mal do que bem e o que podemos fazer a respeito. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar sobre uma dessas frutas pode realmente te surpreender e mudar a forma como você enxerga sua alimentação. Vamos direto ao ponto, porque a sua independência e a sua força são tesouros que precisamos proteger. E o primeiro item na nossa lista, uma fruta que muitos adoram e veem como saudável, mas que pode ser uma armadilha para a força das suas pernas, é a manga. Sim, a manga. Ela é deliciosa, tropical, cheia de vitaminas. Mas tem um lado que precisamos considerar com muita atenção, especialmente depois dos 60. A manga é incrivelmente rica em açúcares naturais, principalmente frutose. Uma única manga média pode conter mais de 45 gramas de açúcar. Para ter uma ideia, isso é mais açúcar do que você encontraria em um refrigerante pequeno. E por que isso é um problema para a força das pernas? Bem, o consumo excessivo de açúcar, mesmo que seja de frutas, leva a picos de glicose no sangue. Esses picos frequentes, ao longo do tempo, podem contribuir para a resistência à insulina, uma condição onde suas células param de responder adequadamente à insulina, dificultando a absorção de glicose para energia. O resultado? Suas células musculares, incluindo as das pernas, podem ficar com menos combustível para funcionar, resultando em fadiga muscular e, consequentemente, em perda de força. Pense que seus músculos precisam de energia constante para se contrair, para te sustentar, para cada passo que você dá, quando o açúcar está descontrolado. Essa energia fica comprometida, além disso. O excesso de açúcar no corpo pode promover a inflamação crônica. A inflamação não é apenas aquela dor aguda que você sente de vez em quando. Ela pode ser silenciosa e persistente, atacando os tecidos do corpo, incluindo os músculos e articulações. Uma inflamação constante pode dificultar a recuperação muscular após qualquer esforço, seja uma caminhada ou simplesmente levantar de uma cadeira. Se seus músculos estão constantemente inflamados, eles não conseguem se reparar e fortalecer adequadamente, levando a uma diminuição progressiva da sua capacidade e, claro, da sua força nas pernas. Não estou dizendo para nunca mais comer manga, mas sim para ter consciência da quantidade. Se você ama manga, que tal comer uma porção menor, talvez a metade de uma manga pequena, e combiná-la com algo rico em proteínas ou gorduras saudáveis, como algumas castanhas ou iogurte natural. Isso ajuda a retardar a absorção do açúcar e a minimizar os picos. Uma outra fruta que entra na mesma categoria de atenção
e que muitas vezes comemos em grandes quantidades sem perceber. São as uvas. As uvas pequenas, doces, fáceis de beliscar. É muito comum ver pessoas comendo cachos e cachos de uvas, achando que estão fazendo uma escolha super saudável. No entanto, as uvas, especialmente as variedades mais doces, como a Thompson ou a Itália, são pequenas bombas de açúcar. Um punhado de uvas pode parecer inofensivo, mas é fácil consumir uma grande quantidade de frutose rapidamente. Pense em um cacho de uvas. Você pode facilmente consumir 20, 30 uvas em poucos minutos. Isso equivale a uma quantidade de açúcar surpreendentemente alta que entra na sua corrente sanguínea de uma vez. O impacto no açúcar no sangue é similar ao da manga. Picos e quedas de energia que podem levar à fadiga e à sensação de pernas pesadas e fracas. Se você já sentiu aquela lentidão ou falta de energia depois de comer uma quantidade generosa de uvas, é bem provável que seja o seu corpo reagindo a esse influxo rápido de açúcar. Além do açúcar. O que muitas vezes esquecemos é que as uvas, assim como muitas frutas, são relativamente pobres em proteínas e gorduras, nutrientes essenciais para a saúde muscular. Nossas pernas precisam de proteína para reparar e construir tecido muscular. E precisam de gorduras saudáveis para a saúde das membranas celulares e para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Se estamos nos enchendo de frutas açucaradas, corremos o risco de não consumir proteína e gordura suficientes, deixando nossos músculos carentes do que realmente precisam para se manterem fortes e resilientes. A sugestão aqui é semelhante à da manga moderação. Se você ama uvas, coma algumas, mas não o cacho inteiro. Considere combiná-las com uma fonte de proteína, como um pedacinho de queijo magro ou algumas amêndoas, para equilibrar o impacto do açúcar no seu corpo. Essa pequena mudança já fará uma grande diferença para ajudar a estabilizar seus níveis de energia e, consequentemente, a preservar a força nas suas pernas. Continuando nossa lista de frutas que podem estar minando a força das suas pernas. Temos uma que é um clássico no café da manhã e nos lanches de muitos brasileiros, a banana. Mas não é qualquer banana, e sim as bananas bem maduras, aquelas com a casca cheia de pintinhas pretas. Quanto mais madura a banana, mais o amido se transforma em açúcares simples, tornando-a mais doce e de digestão mais rápida. Uma banana madura pode ter um índice glicêmico similar ao de um doce, o que significa que ela eleva o açúcar no sangue rapidamente. Para nós, com mais de 60 anos, cujos sistemas metabólicos podem ser um pouco mais lentos ou já ter alguma resistência à insulina. Esse pico rápido de açúcar é problemático. Ele pode levar à fadiga logo após o consumo, fazendo com que você se sinta menos disposto a se movimentar e a usar as pernas. Se você acorda, come uma banana madura e depois sente um cansaço inexplicável. Pode ser seu corpo reagindo a esse pico e queda de açúcar. A energia que seus músculos das pernas precisam para se manterem ativos e fortes é comprometida a longo prazo. Esse consumo frequente de açúcares pode contribuir para a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia, que é acelerado pelo estilo de vida sedentário e pela alimentação inadequada. A banana verde, por exemplo, contém mais amido resistente, que é digerido mais lentamente e tem um impacto menor no açúcar no sangue. Se você não abre mão da banana, tente optar por uma menos madura. E sempre a combine com algo que ajude a modular o açúcar, como uma colher de pasta de amendoim integral, um punhado de castanhas ou um iogurte natural sem açúcar. Essa combinação ajuda a equilibrar o carboidrato e fornece proteína e gordura.
que são fundamentais para a saúde e recuperação muscular das suas pernas. A quarta fruta que merece nossa atenção é a melancia. A melancia, sinônimo de verão, refrescante e aparentemente inocente, já que é composta majoritariamente por água. No entanto, o que muita gente não sabe é que a melancia possui um dos índices glicêmicos mais altos entre as frutas, quase tão alto quanto o do pão branco. Isso significa que, apesar de ser cheia de água, o açúcar que ela contém é absorvido rapidamente pelo seu corpo, causando um pico de glicose no sangue. Essa rápida elevação e posterior queda do açúcar pode levar a uma sensação de fadiga e falta de energia, afetando diretamente sua disposição para se movimentar e usar a força das suas pernas. Se você come um pedaço generoso de melancia e logo depois se sente sem pique, mais lento, como se suas pernas estivessem pesadas, é justamente essa montanha-russa do açúcar agindo. A longo prazo, esses picos frequentes de açúcar podem sobrecarregar o pâncreas, levar à resistência à insulina e, por consequência, dificultar a manutenção da massa muscular e da força nas pernas. Além disso, a melancia, por mais refrescante que seja, oferece pouquíssima proteína e gordura, nutrientes cruciais para a construção e reparação muscular. Se você está se enchendo de melancia, pode estar deixando de lado alimentos mais densos nutricionalmente para a saúde das suas pernas. A dica aqui é a moderação extrema. A melancia é uma fruta para ser apreciada em pequenas quantidades, talvez como uma sobremesa ocasional, e nunca como a base de uma refeição, se for consumir. Combine com uma refeição rica em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, para diminuir a velocidade de absorção do açúcar. Em seguida, temos o caqui. Para quem gosta, o caqui é uma fruta outonal deliciosa, com uma textura macia e um sabor adocicado. No entanto, dependendo da variedade e do grau de maturação, o caqui pode ser extremamente rico em açúcar, especialmente a frutose. Um caqui médio pode facilmente conter mais de 20 gramas de açúcar, quando consumimos grandes quantidades de caqui, ou caquis muito maduros e doces. Estamos fornecendo um rápido e intenso fluxo de açúcar para o nosso corpo, assim como nas outras frutas com alto teor de açúcar. Isso pode levar a picos de glicose e subsequentes quedas de energia. Para as pernas, isso se traduz em fadiga, dificuldade para manter a vitalidade e a disposição para atividades que exigem força e resistência. Pense no impacto de ter sua energia drenada constantemente. Você naturalmente fará menos, se moverá menos, e isso é um ciclo vicioso para a perda de força muscular. Seus músculos das pernas precisam de um suprimento constante e equilibrado de energia, não de montanhas russas glicêmicas. Para o caqui, a chave é o controle da porção. Um pequeno caqui ocasionalmente pode ser desfrutado, mas evite comer vários de uma vez. Se for comer, considere combiná-lo com uma fonte de gordura saudável, como algumas nozes, para ajudar a mitigar o impacto do açúcar no seu sistema. A sexta fruta em nossa lista de cuidado é a maixcereja. As cerejas tão pequenas, tão convidativas, especialmente em sua temporada. É fácil subestimar a quantidade de açúcar que elas contêm, justamente por serem pequenas e fáceis de comer uma após a outra. Um punhado de cerejas pode rapidamente se transformar em uma ingestão significativa de frutose. E não é só o açúcar. As cerejas também contêm sorbitol, um tipo de álcool de açúcar que, em grandes quantidades, pode causar desconforto digestivo, como inchaço e gases, para a força das pernas. O principal problema reside no alto teor de açúcar e na facilidade de consumo excessivo.
levando aos mesmos picos de glicose que já discutimos. Quando sua energia está oscilando por conta desses picos e quedas, suas pernas sentem a fadiga primeiro. Você se sente mais pesado, menos capaz de realizar movimentos que exigem força e agilidade. O desconforto digestivo também pode te desestimular a se movimentar, criando um ciclo negativo para a manutenção da sua força muscular. As cerejas, quando consumidas com moderação, podem ser uma boa fonte de antioxidantes, mas para proteger a força das suas pernas. A palavra de ordem é controle, se for comer cerejas. Pegue apenas um pequeno punhado e desfrute com consciência. Talvez como parte de uma refeição maior e equilibrada. E não como um lanche isolado onde você pode acabar comendo demais sem perceber. E, por fim, a sétima fruta que pode ser um problema para a força das suas pernas, especialmente quando consumida em excesso ou de certas formas, é o abacaxi bee. O abacaxi, com seu sabor tropical e acidez, é uma fruta adorada por muitos. Ele é uma boa fonte de vitamina C e bromelina, uma enzima que auxilia na digestão. No entanto, o abacaxi também é bastante rico em açúcares, especialmente quando maduro. Uma fatia generosa de abacaxi pode conter uma quantidade considerável de frutose, resultando em um impacto significativo nos níveis de açúcar no sangue. Além disso, o abacaxi muitas vezes é consumido em sucos ou em caldas, onde a concentração de açúcar é ainda maior e a fibra é removida, acelerando ainda mais a absorção. E é justamente esse ponto que o torna perigoso para a força das suas pernas, quando o açúcar entra muito rapidamente na sua corrente sanguínea. Seu corpo precisa trabalhar duro para processá-lo, o que pode levar a uma queda rápida nos níveis de energia, deixando você cansado e com as pernas pesadas e fracas. Essa fadiga não só reduz sua vontade de se exercitar, mas também compromete a capacidade dos seus músculos de se recuperarem e se fortalecerem. A inflamação crônica, impulsionada pelo excesso de açúcar, pode atingir os tecidos musculares e articulações, dificultando ainda mais a manutenção da sua mobilidade e força. Para aproveitar os benefícios do abacaxi sem prejudicar suas pernas, a moderação é crucial. Prefira sempre o abacaxi fresco e em fatias pequenas, evitando sucos concentrados ou abacaxi em calda. E, como sempre, combine-o com uma fonte de proteína e gordura saudável, como um pedacinho de frango grelhado ou um punhado de castanhas, para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Essa estratégia simples pode fazer uma grande diferença na sua energia diária e na força das suas pernas. Viu só como algumas escolhas que parecem inofensivas podem, na verdade, ter um impacto significativo na sua força e mobilidade. Nós conversamos sobre a manga, as uvas, a banana bem madura, a melancia, o caqui, as cerejas e o abacaxi. O ponto central de tudo isso não é banir completamente essas frutas da sua vida, mas sim ter consciência. É entender que, para nós que já passamos dos 60, a forma como nosso corpo processa os açúcares muda. A sensibilidade à insulina pode diminuir. E picos constantes de açúcar no sangue podem levar a uma cascata de problemas que afetam diretamente a força das nossas pernas e nossa capacidade de nos manter independentes. Lembre-se, a chave está na moderação e nas combinações inteligentes. Se você ama uma dessas frutas, tudo bem em comer ocasionalmente, mas em pequenas porções e sempre em conjunto com fontes de proteína e gorduras saudáveis, que ajudam a equilibrar o açúcar e a nutrir seus músculos. Pense no seu prato como um time carboidratos, inclusive de frutas. Proteínas e gorduras precisam jogar juntos para dar o melhor resultado para a sua saúde. Pequenas mudanças, feitas com consistência,
podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Você vai se sentir com mais energia, mais leve, com pernas mais firmes e confiantes para cada passo. A independência, a liberdade de ir e vir, de fazer o que você gosta sem sentir dor ou cansaço excessivo. É um presente que você se dá ao cuidar da sua alimentação. Não é sobre perfeição, é sobre progresso e sobre fazer escolhas conscientes que apoiem sua vitalidade. Sua saúde é um investimento e cada decisão alimentar é um depósito nessa conta. Você merece viver com força, com energia e com a capacidade de desfrutar cada momento da sua vida ao máximo. Eu adoraria saber a sua opinião e suas experiências. Você já notou alguma dessas frutas afetando sua energia ou suas pernas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas valiosas para viver sua melhor fase, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a poder alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Lembre-se, viver sua melhor vida em qualquer idade é possível. E começa com o conhecimento certo. Cuide-se e viva cada dia com toda a força e alegria que você merece.